Olá, Karina. Olá, professora, tudo bem? Então, tudo correu bem? Tá, mais ou menos. Mais ou menos? Eu já É, aqui estou no meu cansado. gabinete. Ah, tá no ISEC? Já estou no ISEC, tenho que ver, porque supostamente vou dar uma aula presencial. Pois. Isto é uma anedota. Enfim. Ah, Com as outras disciplinas, está tudo a correr bem? Tá, Tá? até agora temos muita coisa para fazer, mas Pois muita eu vi coisa mesmo. este, Mas não é? pronto. Nós até tivemos a falar no nosso grupo, nós hoje até queríamos falar consigo em relação ao seu teste, Ok. mas deixa ela chegar aí. Nós já temos a data marcada e a hora. Também já Sim, temos a hora, só faltava a hora. pois. A questão aqui tivemos a falar a ver se podíamos, para já ficamos muito assustadas na última aula com as indicações que deu. Ficamos assim um bocadinho assustadas que este teste tem muita matéria e não sei se vamos conseguir assimilar tudo para poder fazer o teste. Tem que E a, assimilar, então. e a outra hipótese era de perguntar se podia fazer o teste que não fosse presencialmente o teste, fazer de uma forma diferente, tipo, para darmos a nossa opinião, para ser uma coisa mais individual, não sei. É porque é o único teste que vamos fazer presencialmente, não há mais nenhum. A gente já vai falar nisso. Ok, Vamos ver se elas vêm também. está bem. Quem é que está para chegar? A Catarina deve entrar, deixa-me só ver aqui. Karina Oliveira. Pois. A Helena diz que entra em 5 minutos. Ok. Boa tarde, Olá, Olá. tudo bem? tudo bem? E consigo, professora? Também, Catarina já está a trabalhar, não é? Já. E que tal? Está a correr bem. É diferente, É? tem muitos cuidados, Pois. mas de resto está a correr bem. As crianças estão-se a adaptar? Então? Sim. Isso é que é preciso. Bem, não vejo mais ninguém aqui a... A Helena e a Filipa vão chegar um bocadinho mais tarde. E de resto não há mais ninguém? Acho que ainda vem a Inês. Ok. A Marisa diz que não vai conseguir chegar a tempo. Está a ir para casa agora do trabalho. Ok. Então, qualquer das maneiras como a aula vai ser gravada, então o melhor é começarmos, não é? Uhum. Porque elas, mesmo que não possam juntar-se a nós, elas depois vão ver a aula. Vocês têm visto se está tudo bem com as aulas gravadas que eu vou pondo no Moodle? Por acaso as últimas não fui ver. Como tem estado sempre presente, ainda não fui ver. Ok. Catarina não teve a ver, não? Não, é como a Karina, como tem estado presente, não fui ver. Ok. Então, mas vocês depois dizem-me se está a faltar alguma coisa. Eu penso que estou a fazer tudo bem, porque... porquê? Porque realmente eu tenho tido o cuidado de fazer editar o vídeo, não é? Para poder pô-lo lá. Ou seja, ele é muito pesado o fecheiro e, portanto, eu não consigo, sem o pôr no YouTube, eu não consigo que ele fique acessível. Portanto, o que eu tenho feito é pô-lo no YouTube e depois ele funciona. Portanto, em princípio, estará a funcionar. Ok. Ok?
A ver. Então, não sei se vocês me estão a ver. Estão-me a ver bem? Sim. Estão-me a ouvir bem também? Ok. Sim. Então, vou fazer aqui um slide share para ver se a gente começa, então. Tá. Então, nós hoje vamos falar sobre a literatura dos anos 80. Finalmente chegámos aos anos 80! Já não era assim. Já estávamos aqui e é o último conteúdo que vamos dar, ok? Portanto, a partir de agora, como para a semana nós não temos aulas, eu vou-vos depois orientar em relação ao teste e já vamos falar como é que vamos fazer e vou-vos orientar também da forma como vocês têm que estudar para o teste, está bem? Portanto, esta aula é a última aula de conteúdo. Depois, para a próxima aula, nós vamos falar mais de didatização, mas nós já falámos de didatização. E vamos falar também um bocadinho dos outros géneros literários, lenga-lengas e trava-línguas, mas isso vocês já conhecem. Sim. Vocês já conhecem esse género literário, não é? Deixa só esclarecer aqui uma coisa. No trabalho final, nós temos que fazer a gravação do vídeo, mas depois também temos que fazer um resumo sobre o livro e porque é que escolhemos. Não é em Word, é isso? É isso. Vamos lá ver. Vocês já viram no que está no Moodle, as orientações que estão no Moodle? Pois, por isso é que eu estava só a esclarecer para ver se eu tinha percebido bem. Então vamos lá ver. É útil abrir o Moodle ou não? Sim. Vem aí. Então, onde é que estão os trabalhos? Vocês estão a ver o Moodle agora ou não? Não. Estão a ver o PowerPoint ainda, não é? Sim. Ok. Então, temos aqui trabalhos, leituras, o guião. Onde é que estão os guiões? Vocês já fizeram o questionário selfie? Já preencheram? Já. Eu fiz logo quando da primeira vez que a enviaram. Ok, ótimo. Mas ia fazer a segunda vez, pensava que era outra versão, mas depois, como vi as perguntas tudo iguais, eu já fiz isso. Eu já respondi muitas vezes a esse inquérito. A Inês já respondeu ao inquérito do selfie? Não. Ai, tem que responder, Inês. Precisamos muito que os alunos respondam. Ainda não, professora, mas vou tratar disso. Ok. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é entregar o vídeo com a leitura e a didatização da narrativa. E a acompanhar o vídeo apenas têm que mudar uma planificação. Como vocês costumam fazer. Vocês já têm a grelha da planificação e tudo, não é? Sim. Vocês dão isso em OICE, certo? Sim. É isso, sim. Ok? Então não é preciso fazer nenhum resumo. Não é um resumo, é uma planificação. Uma planificação. Sim. Está Ok. bem? Inês, tudo bem em relação a isto? Eu apanhei a conversa à mãe, não sei do que é que estão a falar. Estamos a falar do trabalho final que é para entregar no dia 18, que é o Sim. vídeo Da história. da história. Sim. Ok? E portanto, vocês no vídeo, o que diz aqui é, vocês entregam o vídeo. No vídeo há a leitura, a própria leitura da história, como eu vos expliquei. O mais importante é eu ver como é que vocês leem a história, quais são os as vossas estratégias, os vossos gestos, as vossas intuações, para fazer uma leitura interessante, não é? Falámos já disso. E, portanto, é só isso, mais nada de especial, ok? Para isto, eu, não sendo nada de especial, o que isto requer é que vocês pratiquem muito bem antes de gravarem o vídeo, não é? Porque vocês têm que saber a história de trás para a frente e memorizada, vá lá. Portanto, a leitura já é uma coisa que vocês não estão bem a ler, já estão, mas é a dizer o texto de memória, não é? Portanto, isso é uma das chaves para vocês poderem depois mostrar
as imagens às crianças sem terem que estar a ler o texto, não é? Constantemente. Portanto, isso é uma parte muito importante do vídeo e depois vocês têm que de alguma forma explicar como é que vão seguindo a planificação. Boa tarde. Olá, Lena, tudo bem? Tudo bem? Estamos a falar da planificação. Depois, se a Lena tiver alguma questão depois de ver a aula gravada, mande-me um e-mail, está bem, Lena? Ok, tranquilo, Tá bem. sim. Só vou acabar de explicar o que eu estava a dizer sobre a entrega do vídeo. Com o vídeo, vocês entregam também uma planificação, segundo a grelha que vocês já sabem qual é que usam para o OICE, está bem? Ok? Karina, mais alguma questão relativamente à planificação? Catarina? Não. Ok. Então, eu, para evitar ambiguidades, vou também mandar uma notícia para o Moodle, para toda a gente saber que quando entrega o vídeo, entrega também uma planificação, está bem? E colocamos no Moodle as duas coisas. Exatamente, eu abro uma pasta e vocês colocam lá. Ok. Atenção que às vezes vai-vos acontecer, se calhar o que me aconteceu a mim, se o vídeo for muito pesado, vocês não o conseguem colocar no Moodle. E então vocês enviam-me um e-mail, enviam-me por e-mail. Ok. Tá? Portanto, estamos já a precaver qualquer acidente técnico. Sim. Ok? Está bem? Alguma questão? Não? Podemos começar? Sim. Vocês estão a ver o vídeo então? Ou não? Estamos a ver o vídeo? Não. PowerPoint. Estão a ver o PowerPoint? Sim, o PowerPoint. Então, como eu dizia, chegámos finalmente aos anos 80 e o que é que os anos 80 nos vão trazer de novo? E de parecido ou de igual àquilo que já tínhamos nas décadas precedentes. Então, vamos olhar para o primeiro quadradinho do lado esquerdo. Abundam os novos autores. É de realçar que em 1983 as obras nacionais ultrapassam pela primeira vez a meia centena. Nunca tinha acontecido. Com autores e ilustradores nacionais. Ok? Portanto, nós vamos ver muitos novos autores e vamos ver que autores consagrados mantêm-se. Ok? Consagrados desde os anos 60, 70. Vocês depois vão ver os nomes que já vos são familiares, alguns deles. Ok? Pela primeira vez nesta década, vamos ver prémios para obras com conteúdos atuais e com causas sociais. Lembram-se, já tínhamos falado no último PowerPoint, já dizia, por exemplo, que a Gulbenkian, que foi tão importante com o lançamento das bibliotecas itinerantes, também lançou um prémio para autores de literatura infanto-juvenil. Aqui nós vamos ver o papel do Estado português mais reforçado, porque é o próprio Estado, através da Secretaria do Ambiente, por exemplo, que vai dar prémios a obras literárias para a infância. E, portanto, vocês veem aqui no quadradinho do meio de cima que a Secretaria do Ambiente deu um prémio a obras sobre a preservação do ambiente. Ok? Portanto, este é um novo tema que aparece aqui nos anos 80. E como vocês provavelmente adivinham e já estão a pensar, isto acontece porque este tema começa a ser falado, não é? Portanto, são conteúdos que se falam, são atuais, são da sociedade atual, são temas atuais. E, portanto, vai haver esta reflexão desses temas que são tratados na sociedade em geral, também na literatura para a infância. Ok? Faz sentido, não é? Depois, o que é que nós vemos também como uma característica dos anos 80? À semelhança das décadas anteriores, não há quase nada
em termos de livros com informação científica e técnica, ok? Falta ali um científica, falta ali um C no meu científica. Então, eu escrevi em parênteses quase, porque mais à frente nós vamos ver um exemplo de um livro que trata a informação científica. Não sei se vocês recordam, mas no PowerPoint anterior também já tínhamos falado de um livro que se chama A Menina Gota d'Água, que trata o ciclo da água. E, portanto, isso também já era uma informação científica, certo? Porque trata o ciclo da água. Mas continuamos a ver uma quase total ausência desses livros mais técnicos, mais científicos, ok? Nós agora, se quisermos olhar para este género, vamos encontrar muito mais escolhas de livros que tratam a informação científica, que não era o caso, nem mesmo nos anos 80, ok? Há também, nesta década, um acontecimento importante, que são os encontros regulares sobre literatura para a infância, que são promovidos pela Gulbenkian. Okay? Portanto, como vocês veem, a Gulbenkian continua aqui a ter um papel de relevo nos anos 80. Portanto, se nós nos lembrarmos das bibliotecas itinerantes, elas remontam aos anos 60. Ok? Isto é para vocês terem uma linha temporal que acompanha toda a atividade da Fundação Calouste Gulbenkian. Ok? Então, nós também já tínhamos falado no PowerPoint anterior que aparece um novo estilo de escrita que os entendidos em literatura infantil dão o nome de nonsense. Nonsense, aquilo que não faz sentido. Lembram-se que até vos dei um exemplo de um livro Nonsense em inglês? Alguém se lembra? Não? Vocês têm... Temos que fazer um trabalho qualquer, procurar qualquer coisa, agora é que eu me lembrei. Vocês têm todas o microfone desligado? Pois foi, Inês, foi isso. Eu pedi... Agora que a professora falou nisso é que eu me lembrei. Fiquei de procurar o livro, pronto. Eu pedi-vos para vocês irem ver exemplos da literatura nonsense. Pois foi. E até vos dei um exemplo, acho eu, que foi de um escritor americano, que era o Dr. Seuss. Vocês já ouviram falar? Não. Não. Eu sim, isto até há os desenhos animados. Olha quem vem aqui, é uma menina que eu reconheço, é a Ana. Olá, boa tarde, não quis interromper. Vocês bem, Ana, tudo bem? É que eu não a vejo no ecrã, por isso é que eu... Não? Não. Tem o seu ecrã completo. Ela. Ok. Então, eu até acho que vos mostrei no ecrã, se calhar não, mas é muito nonsense no sentido que é brincar com as palavras e é um divertimento imenso para as crianças. E um deles tem o ABC do Dr. Seuss, tem The Cat in the Hat, tem montes de outros livros. E, por exemplo, The Cat in the Hat, que é o gato do chapéu, tem umas rimas muito engraçadas, que é de género And there we sat, Sally and I, just waiting. Sim, Assim, foi esse exemplo que a professora deu, sim. foi, não foi? Sim, Ok, sim. alguém me entende, obrigada Ana, alguém me entende. Ok. Eu não me Então, lembro, tenho aqui apontado só o Manuel António Pina. que é o nonsense português. Sim. Mas agora que a professora falou nesse verso, eu lembrei-me. Boa. Então, é o nonsense. Nós também temos os nossos nonsense. Esse é o exemplo do nonsense americano, ok? E, portanto, o que nós vamos ver na década de 80 é que a presença do fantástico, do humor, deste nonsense, acentua-se, ok? Tudo bem até aqui? Sim.
Sim. Vamos passar ao slide seguinte. Se eu puser assim, se calhar vocês veem melhor, não? Um bocadinho. Sim, vê-se melhor. Pronto, nós aqui temos outros exemplos de autores que nós já falamos. Portanto, são os tais que são consagrados, já estão consagrados, ou seja, já são os conhecidos, ok? Que vêm de décadas anteriores. E que aqui aparece, por exemplo, a primeira Maria Alberta Meneres, que já era uma presença nos anos 70. E aqui temos um exemplo de um livro também que ganhou o prémio da Secretaria do Ambiente, que é sobre a água que bebemos. Ok? Portanto, está de acordo com aquela primeira informação que eu vos dei. António Torrado também é um nome que vocês já conhecem, continua a escrever nos anos 80, escreve Os Meus Amigos. A Luísa Ducla Soares, também um nome já vosso conhecido, escreve Poemas da Mentira e da Verdade. E Maria Rosa Colasso escreve Gaivota, Gaivota. E aqui, nestes exemplos destes autores, vocês veem que são autores que ainda hoje são usados nas escolas, ainda hoje os professores os conhecem, ainda hoje os pais os conhecem, ok? E também aqui veem que já há uma variedade de temas tratados, desde os tais temas sociais atuais, como a água que bebemos, também já com alguma informação científica. Sobre os meus amigos, que é um tema do cotidiano que interessa às crianças. Poemas da Mentira e da Verdade, que tem um pouco a ver com aquela vertente que nós já falámos também, que é mostrar às crianças não só os aspectos morais daquilo que devem fazer, mas também daquilo que não está bem feito. Por exemplo, a mentira, que não é bom dizer mentiras, mas não no sentido moral, moralista, mas de discutir o que é verdade e o que é mentira, ok? E a gaivota, gaivota que também nos dá aqui um sabor à aventura, esta gaivota, gaivota. Convido-vos a irem ver este livro de Gaivota, Gaivota, está bem? Não se vão esquecer. Vamos tentar. Depois temos outros títulos muito interessantes com outros autores associados a eles. O Dragão Teobaldo, portanto aqui o fantástico continua a imperar. De Vultos Sequeira temos aqui a Lição das Coisas, que também não é moralista, mas sim para entretenimento. A História da Nuvem que Não Queria Chover. Lembram-se de eu vos ter mostrado um livro que era, cujo título era Histórias para Meninos Não Quero? Sim. Eu até vos disse, reparem, isto é um título que se vê na literatura mais moderna, não é um título que se visse na literatura do século XVIII, nem do século XIX, nem nos princípios do século XX. Okay? Um pouco a mesma coisa aqui com a História da Nuvem que Não Queria Chover. Também é um pouco, só o título também já é um bocadinho nonsense, não é? Não faz muito sentido. Uma pessoa fica logo curiosa, o que é isto de uma nuvem que não queria chover? As nuvens dão chuva, não é? E também aqui do Eduardo Olímpio, o Senhor Automóvel, que também já nos mostra um bocadinho o satírico, o humor, o Senhor Automóvel. Um automóvel não é um senhor, não é? Portanto, aqui temos um exemplo de uma figura de estilo que é a personificação. O automóvel passa a ser um senhor, adquire uma qualidade humana. Okay? Portanto, isto para dar a ideia, de facto, de uma grande variedade de abordagens e de temas que são tratados e de tendências diferentes, de entretenimento, de fantasia, de aprender divertindo, tudo isso de que já falámos até agora, ok? Posso continuar?
Sim. Sim. Temos também muito presente uma tendência que tem a ver com as brincadeiras do cotidiano das crianças. E aqui temos também brincadeiras, aqui não seria brincadeiras, mas eu hoje estou... brincadeiras. Porquê que está com capa, com Q de 9? Com peão, o fantástico e a vivacidade. Este autor, Carlos Correia, ganhou vários prémios e foi um autor com um peso muito grande nos anos 80. Escreveu várias histórias e vocês podem consultar a literatura que está no Moodle sobre a história da literatura infantil e vão ver que foi um autor muito prolífero, publicou muitas coisas. Eu tenho aqui um para vos mostrar, que é Os Pés Pequeninos. Vamos ver se vocês conseguem ver. Sim. Ok? Os Pés Pequeninos. E os Pés Pequeninos é também um estilo um bocadinho fantástico e ao mesmo tempo dá para pensar. Ok? É assim uma coisa um bocadinho estranho, se nós pensarmos naquelas coisas muito literais que são feitas para crianças. Então, era uma vez 2 pés pequeninos. Tinham pai pés e mãe pés, que gostavam muito deles. Viviam numa casa onde havia sapatos, botas, chinelos e muitos brinquedos. Os pés pequeninos eram traquinas e brincalhões. Adoravam fazer partidas e desejavam viver aventuras. Um dia, sem dizerem nada aos pais, os pés pequeninos saíram de casa. Fugiram. Andaram, caminharam muito e perderam-se numa floresta. Que grandes são as árvores! De entre as árvores, espreitaram umas patas gigantes. Que medo! De vez em quando aparecia uma tromba revés às patas. Os pés pequeninos correram, pularam, saltaram, até que, muito cansados, se sentaram perto de um enorme castelo. Aí tiraram os sapatos. Entretanto, a porta do castelo abriu-se e de dentro espreitaram umas butifarras enormes. Os pés pequeninos ainda tentaram fugir, mas estavam descalços. As butifarras deram passos de gigante e dominaram os pezinhos sem sapatos. Os pés pequeninos foram arrastados para um salão onde havia sapatões e chinelões de todas as formas e feitios. Eles começaram a rir-se ao verem aqueles pezinhos descalços. Psst, psst. Saltem para dentro de nós, pés pequeninos. Vamos libertar-vos, exclamaram 2 chinelões muito simpáticos. Os pés pequeninos pularam para dentro dos chinelões e deram um grande pontapé na porta. Esta entreabriu-se. Ao ouvirem o ruído, as butifarras apareceram e gritaram: Ah, chinelões malvados! Quereis fugir com os pés pequeninos? E eu que me preparava para os devorar. Esperem aí que já vos agarro. O castelo das butifarras era um labirinto complicado. Os pés pequeninos esconderam-se aqui, ali.
E assim que viram uma janela aberta, gritaram para os chinelões: saltem por aquela janela, antes que as botifarras nos apanhem. Os chinelões desdobraram 2 lindíssimas asas brancas e voaram de regresso à casinha dos pés pequeninos. Então, entraram pela chaminé, os pés pequeninos saíram dos chinelões voadores e foram dar muitos beijinhos ao pai Pés e à mãe, que choraram de alegria, julgando nunca mais os ver. Do fim. E então, o que é que acharam? É giro. É giro? Esse livro, eu e a Karina trabalhámos no primeiro dia de aulas, lembra-se, professora? Foi. Foi esse. Foi no primeiro dia de aulas que eu vos dei esse? Não. Foi onde nós tivemos que trabalhar as figuras de estilo. Ah, pois foi. Muito Foi. bem. E então, agora que vocês já sabem um bocadinho sobre literatura infantil, em vez de dizermos só que é giro, o que é que vocês podem me dizer mais? Sobre a ilustração, sobre o tema, sobre como as crianças podem reagir, o que é que vocês podem dizer? Ilustrações têm ilustrações que cobrem toda a página. Uhum. E? Traz a imaginação da criança através das ilustrações. E mais? Só mostra uma parte, não mostra o corpo inteiro. Exato. E nunca o raciocínio da Karina, da parte da imaginação. Da imaginação. Uhum. E o que é que vocês podem dizer sobre as ilustrações e sobre a forma como as ilustrações se combinam com o texto? Coincidem. Porque fala do pé e tem sempre imagens dos pés. A Coincide? imagem corresponde ao texto. Diga, Ana? A imagem corresponde ao texto que lá está naquela página. Corresponde ao texto e também o complementa ou não? Sim. Sim. Uma das características que nós vimos que começou a aparecer na literatura mais recente é o facto das ilustrações complementarem o sentido do texto. Portanto, quando uma pessoa está a ler Os Pés Ficaram com Medo, o facto de aparecer uma coisa escura, não é? O facto, por exemplo, das árvores ser um ambiente escuro, castanho escuro, está a retratar o medo, não é? E, portanto, as crianças não só estão a receber o sentido pelas palavras que são utilizadas, mas também pela ilustração. Ok? Isto também, eu dou aqui um exemplo de uma pergunta que pode sair no exame, de que forma é que neste exemplo a ilustração complementa ou não a história. Ok? Está bem? Lena, tudo bem? Sim, estou aqui a escrever. Ana, eu não a estou a ver, mas deve estar tudo bem, não é? Sim, tudo ok. Ok. Então, portanto, vocês veem aqui este exemplo do Carlos Correia, do fantástico, a vivacidade com que ele conta as coisas, a linguagem que usa, as figuras de estilo. Portanto, tudo isso é pertinente quando nós estamos a apreciar literatura infantil. Portanto, nós não podemos só dizer, é tão giro. Nós sabemos o que é que queremos dizer com o tão giro, mas temos que ser um bocadinho mais explícitas, ok? E temos que mobilizar os conhecimentos que fomos adquirindo. Está bem?
ok? Alice Vieira, com certeza já ouviram falar de Alice Vieira ou não? Alice Vieira é uma autora muito conhecida. Ela foi jornalista e depois passou a escrever para crianças. Também teve uma altura que era responsável por um suplemento infantil de um jornal e depois passou a dedicar-se apenas à escrita de livros para a infância e pré-adolescência. Ela publicou nos anos 80 um livro que ainda hoje é famoso, Rosa, Minha Irmã Rosa, e este livro é considerado para pré-adolescentes. Então, o que são pré-adolescentes? Estão quase a entrar na adolescência. Antes da adolescência. Ok, e o que é que precede a pré-adolescência? O que é que vem antes? Vocês deram isso em psicologia, desenvolvimento. Antes da pré-adolescência é Criança. É o quê? Criança. Tem um nome diferente. Infância. A primeira infância. A primeira e a segunda. é a segunda infância, é a segunda infância. Segunda infância e depois adolescência, ok? Primeira infância vai até aos 3 anos de idade, Pois é. ok? Dos 4 aos 11, 12, nós dizemos que é a segunda infância, está bem? Pois é pré-adolescência. Portanto, a pré-adolescência, hoje em dia, cada vez está mais cedo, cada vez é mais cedo, mas, por exemplo, nós podemos considerar que este livro é apropriado para crianças entre os 7 e os 12 anos de idade, ok? Então, porquê? É um livro que retrata uma situação difícil, que é uma criança aceitar ter um irmão, ou irmã neste caso, que é a Rosa, e o sofrimento que ela tem por ter esta irmã, portanto ela já não é o centro das atenções, e depois há um sofrimento muito grande porque a criança tem um problema, não vou desvendar a história toda, e depois no final a rapariga, a personagem principal da história, até fica contente de ter uma irmã, ok? Portanto, resolve-se tudo bem no final, mas de facto apresenta as coisas como elas são, com o tal sofrimento. Lembram-se que foi a Amália Vaz de Carvalho que disse que se deve mostrar o sofrimento às crianças na literatura infantil, ok? A história de Portugal numa perspectiva sociológica também é uma das facetas de algumas obras da Alice Vieira, em que ela não está tão interessada em mostrar os factos históricos, mas está mais interessada em mostrar como é que as pessoas viviam, ok? Daí nós dizemos que é uma perspectiva mais sociológica, ok? E esta perspectiva muitas vezes agrada mais também a quem lê o livro, porque é como se estivéssemos a ler um romance histórico e não simplesmente um livro que tem factos históricos e se ensina história, ok? Depois temos Álvaro de Magalhães com o Nonsense, portanto temos outro autor de Nonsense, bem como o Ramiro Osório. E portanto vocês veem mais uma vez, basta ler o título dos livros para vocês perceberem que é um pouco nonsense. Um menino chamado Menino e contos do lápis surdo. Mais uma vez, o lápis está a adquirir uma qualidade humana. Portanto, temos aqui outro exemplo de personificação, não é? Ok? Portanto, vemos logo que isto são temas e títulos interessantes e um pouco diferentes do que vimos até aqui. Certo? Concordam? Sim. Depois temos ainda
uma outra vertente que nos anos 80 começa a estar muito visível, que é a literatura já mais para os 9, 10, 11, ok? Temos aqui os 5 e os 7, vocês provavelmente são muito jovens para terem lido os 5 e os 7. Eu li todos os 5 e os 7. Eu tenho a coleção dos 5 quase que Eu completa. também me lembro, o 7 não. Ah, pronto. 7 então não, 7. Qual é que é o da Enid? É os 5 ou os 7? são os dois. Pois, os 5 é aquele da Maria, não é? E do cão. Sim. Os primos, pronto, é esse. Esse eu Então, tenho a coleção quase toda. boa. Então, diga-me lá quais são as características destes livros dos 5. É uma série de aventuras. Exatamente. Cada livro é uma aventura. Uhum. E essas aventuras são assim um bocadinho misteriosas, não é? Eles são Sim, quase como um mistério. bocadinho, quase pequenos detetives, não é? Sim, sim, sim. Um bocado essa a ideia. Ok. Portanto, vocês veem, Enid Blyton é obviamente britânica, é uma inglesa que começou a escrever este estilo de aventuras e, como já tinha acontecido no passado, os autores portugueses também se vão inspirar nesta literatura estrangeira para criarem as suas versões portuguesas. E é o caso da Isabela Alçada e da Ana Maria Magalhães com os livros Uma Aventura, que provavelmente vocês também já leram, ou não? Também. Também. Que idade é que a Ana tinha quando leu os livros da Uma Aventura? Comecei talvez na pré-adolescência. Sim, por aí. Normalmente nós vemos No 6º ano, talvez. a partir do 3º, 4º ano a lerem e no segundo ciclo também, portanto entre os 10 e os 12, Sim. ali por essas idades, ok? Portanto, são os pequenos policiais, como eu dizia, e eles combinam divertimento com conhecimento histórico. Não sei se vocês se lembram, mas um dos livros era Entre o Douro e Minho, depois havia outro que era o Castelo, qualquer coisa, o Castelo de São Jorge. Castelo de São Jorge. Portanto, o que elas fazem, estas autoras, é ir buscar um tema nacional, um monumento, ou um território ou geográfico de Portugal, onde as histórias se desenvolvem. E com isso, elas também estão a dar conhecimento histórico às crianças, embora seja um livro para as divertir, obviamente, não é? Vocês sabem, com certeza, que Isabela Alçada foi ministra e foi responsável pelo lançamento do Plano Nacional de Leitura. Sabiam isso? Acho que já tinha ouvido falar sobre isso. Portanto, foi a pessoa que lançou o Plano Nacional de Leitura. Uhum. Então, continuando, o que é que nós vamos ver? Mais exemplos de novas temáticas. Temos aqui do Jaime Salazar Sampaio, Árvores Verdes Árvores, portanto, temática ambiente. Temos a História Breve da Lua, de António Gedeão, que é um destes exemplos em que já há uma informação científica a ser passada, exatamente sobre as fases da Lua, não é? Todos nós provavelmente nos lembramos de algumas memórias de como saber se a Lua está a crescer, se está a minguar, não é? Nós aprendemos isso na escola. O António Gedeão é um heterónimo, aliás, ele não é este o nome verdadeiro do autor. Ele era professor de ciências naturais no Liceu Pedro Nunes e escreveu muito para a infância e esta breve história da Lua é também um livro para a infância, ok? Temos também uma nova temática a aparecer que é relacionada com os avós, o papel dos avós nas relações com os seus netos,
que é interessante também de ver, porque até aqui não era um tema tratado. Mais uma vez, as vivências das crianças são retratadas em livros, porque os avós dos anos 80 são avós muito presentes, são avós, muitos deles que tomam conta dos netos, não é? Portanto, isto começa a ser levado para a literatura, ok? Temos também de Ivete Centeno, Miguel e o Gigante, que é um livro sobre como combater o medo. Lembram-se de eu vos ter mostrado o livro Where the Wild Things Are, que até há uma versão portuguesa que é um nome estranhíssimo. Aquele cheio de monstros. Eu já o comprei. Como é que é? Como é que Onde se chama? vivem os monstros, acho que é onde vivem os monstros. Talvez seja. Ou como encontrar. Já não me lembro. É um bocado nesta linha de vencer os medos. Portanto, o Max era um menino muito corajoso, que andou pelo mundo todo e todos os perigos, afrontou todos os perigos. Miguel e o Gigante também é um pouco nessa linha, porque as crianças iam afrontar os seus medos. É, onde vivem os monstros. Onde vivem os monstros? Sim, é o português. Mas é uma edição portuguesa, não é brasileira, pois não? Não, é portuguesa mesmo. Pois, E é de plano. Os brasileiros deram-lhe outro nome e o que vocês encontram na net, em PDF, é a versão americana e tem um outro nome estranhíssimo. A versão brasileira, digo eu. Mas pronto, ainda bem que encontrou em português. Não, eu comprei mesmo o livro. Ótimo. E depois temos também este título que é um pouco também nonsense, que é História Indecente para Meninos Lerem às Escondidas, que também dá logo vontade de ler, não é? Se eu fosse criança dava-me logo vontade de ler, que mais uma vez tem a ver com as vivências cotidianas das crianças e as suas pequenas aventuras. Portanto, temos aqui uma panóplia, uma variedade de novas temáticas a aparecerem nos anos 80, ok? Podemos avançar? Tem algum comentário, alguma questão? Não. Não? Não. Em relação ao que se passa na imprensa, nos jornais, mantêm-se poucos títulos. Vocês lembram-se que uma das características dos anos 70 foi que a banda desenhada perdeu peso, porque começou a haver muito acesso a livros e a outros materiais escritos e, portanto, o papel da imprensa aqui a difundir a literatura para a infância reduziu-se. E aqui... Doutora, peço desculpa. A Marisa quer entrar também no jogo. Já vi. Por favor. E então, podemos dizer Obrigada. que mantém alguns títulos, mas que a banda desenhada e a literatura para a infância nos jornais já é muito pouco representativa. Okay? Temos aqui o exemplo do Diário de Notícias, que ainda tem alguma coisa, e a página infantil do Diário Popular. Okay? Também são os jornais que já tinham sido mencionados no PowerPoint anterior. Okay? E agora, não sei porque eu não consigo avançar. Será que este é o meu último slide? Não, não é. Estava bloqueado. Continuam a conseguir ver? Sim, sim. Então, deixa-me só ver, porque isto aqui saltou, só quero ter certeza que está bem. Está certo. Em relação, então, ao que vimos até agora, podemos dizer que só no século XX é que o modelo da perfeição é abalado. Ou seja, aquela ideia de que as crianças tinham que sempre que se portar bem, que havia tópicos que não poderiam ser tratados porque eram tópicos impróprios para crianças, tudo isso foi abalado nos anos 80. Portanto, se vocês lembram-se, primeiro com os contos tradicionais, era uma tradição moralista, servia apenas para moralizar. Depois aparecem umas coisinhas um pouco mais ousadas, como a Condessa de Ségur,
que retratava umas crianças traquinas, mas que no fundo também era para moralizar, para as educar, para serem bem educadas. E nós agora aqui começamos a ver, de facto, nos anos 80, uma grande variedade de temas do cotidiano, de temas que têm a ver com causas sociais, temas que têm a ver com a ciência e com o sofrimento. E, portanto, afrontamos muito mais coisas aqui com a literatura nos anos 80, não é? A função de aumentar as experiências vividas. Portanto, tudo passa a ser objeto de ser tratado na literatura infantil. Não há barreiras àquilo que pode ser tratado na literatura infantil. Okay? E as experiências a literatura servia para aumentar as experiências de vida das crianças, para as retratar e também para aumentar horizontes. Não é? Portanto, os modelos variam, os modelos muito diferentes do que é uma história para a infância. Para além dos géneros literários variarem, dos temas variarem, temos modelos muito diferentes. Temos, lá está, modelos como aquele dos monstros, literatura que serve para vencer medos. Temos muitos modelos diferentes de literatura. Okay? E o absurdo existe e está para ficar. O absurdo, o tal nonsense, toma ainda mais força e está para ficar, decididamente. Ok? Tudo bem? Sim. Sim. Agora, eu vou pedir-vos para compararmos este último slide com o último slide do PowerPoint 1. Então, vamos por partes. Primeiro, deixo-vos aqui uma questão desafiante para vocês responderem. Um bom livro para crianças é também um bom livro para adultos? É para respondermos agora, professora? Para pensarem e responderem, sim. Ok. E depois vamos ver o que é que dizia no PowerPoint 1. Agora vou buscar o 1. Quem é que quer comentar esta afirmação? Afirmação que é também uma pergunta. Tem uma questão, uma pergunta, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Ninguém. Ainda não estamos no teste, meninas. Podem dizer o que quiserem. Eu acho que A Karina acha que sim, Eu porquê? acho que sim. Tem que explicar. Porque está bem, porque há sempre uma mensagem para aprender, não é para aprender, mas para relembrar e mesmo para ensinar às crianças. Eu acho que sim. Alguém concorda, discorda? Marisa, tudo bem? Sim, tudo bem, professora. Ia responder agora também. Eu concordo também com a questão que a Karina disse, que faz sentido os livros para crianças também serem interessantes para os adultos,
porque também fazem os adultos aprenderem um pouco mais e ajudarem as crianças a crescer nesse sentido. Uhum. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que sim, acho que a literatura acaba por ser para todos. Obviamente que o dos adultos não será para as crianças, tendo em conta a idade deles, não é? Que não compreendem. Mas nós podemos compreender e interpretamos à nossa maneira com os nossos conhecimentos. Portanto, acaba sempre por ser um livro para todos, dependendo da forma com que o adulto aborda o aborto ou que o interprete. Mais alguém quer opinar? Não? Agora vamos ver. Assim ao microfone desligado. Diga, Lena. Eu estava a dizer que eu também concordo com as minhas colegas estão a dizer. Acho que os adultos também com histórias mais infantis leva também um bocadinho à infância deles e também à diversão. Também vai um bocadinho por aí. Ok. Também é engraçado essa perspectiva. Crianças. É um pouco como o Peter Pan, não é? Todos nós temos um bocadinho de Peter Pan. Ou seja, não queremos crescer. Sim. Também. E então... Todos temos uma criança. Exato, estamos cá uma criança dentro, não é? Há uma outra questão também que vocês poderiam realçar, é o facto de, como penso que foi a Inês que disse, no fundo, o que separa um pouco aqui as crianças dos adultos é o facto dos adultos terem muito mais conhecimentos que as crianças, não é? E nós podemos dizer, eu sei que isto é a personificação, eu sei que isto é uma aliteração e, portanto, aprecio, tenho uma metalinguagem, não é? Tenho uns conhecimentos que me permitem dizer porque é que eu gosto daquela literatura e porque é que a considero uma literatura de qualidade. As crianças, obviamente, não vão ser capazes de dizer eu acho que gosto deste livro porque tem uma aliteração muito interessante e a personificação, mas o que é facto é que as crianças também apreciam estes jogos da linguagem, porque para elas é uma brincadeira, não é? Podem não saber explicar exatamente com as mesmas palavras do que um adulto explica, não é? Que é um bocadinho diferente. Agora vou-vos pôr o último slide do primeiro PowerPoint, porque eu acho que também nem sequer tivemos tempo de explorar. Porquê? Porque depois, entretanto, nós nunca mais nos vimos, não é? Estão a ver? Agora sim. Isto é uma citação de um ator muito conhecido, que é o Bob Hope. Já morreu, claro. Mas fazia muitos filmes de cowboys, sabem? Daqueles dos antigos. Com o Clint Eastwood e outros. E ele dizia isto: se o cavalo é mais esperto que o herói, o filme é para crianças. Se o herói é mais esperto que o cavalo, é para adultos. O que também não deixa de ser interessante. Como é que vocês leem isto? É que para crianças o cavalo, sendo um animal irracional, pode ser mais esperto porque depende da imaginação dele, ele dá uma forma àquilo que ouve diferente do adulto. O adulto, as coisas são muito mais pragmáticas, então o herói teria que ser mais esperto que o cavalo. É mais racional. Sim. Os adultos são mais racionais. Sim. E, portanto, têm dificuldade, provavelmente, em desligar-se dessa realidade, dessa racionalidade, não é? Eles estão muito mais abertos a irracionalidades, a coisas que não fazem sentido. Portanto, aqui também vemos um bocadinho a característica do nonsense. O nonsense, tudo pode acontecer, não é? Tudo pode acontecer numa história. Até o cavalo pode ser mais esperto que o herói. Uma criança está pronta a aceitar tudo, não é? Sim. Um adulto muitas vezes também está, porque nós
com estas técnicas de boa literatura, assim como um bom cinema, um bom filme, consegue criar aquilo que no cinema se chama a suspension of disbelief. Ou seja, eu estou a suspender a minha capacidade para racionalizar as coisas. Porque o filme está feito de tal forma que tudo leva, toda a encenação, todo o drama do filme, leva-me a entrar na história de tal maneira que eu aceito que seja verdade. Eu aceito que seja verdade. Sei que não é, mas eu aceito que seja. Não sei se vocês já viram, isto agora é um bocado difícil para um professor dar exemplos de filmes, porque é outra geração, portanto os filmes que eu conheço provavelmente não são os mesmos que vocês conhecem. Mas há um clássico que é do Spielberg, como é que se chama? Aquele do ser extraterrestre, como é que se chama? Já sei, o Alien? Não. O Alien? Alien, O Alien. Vocês sabem aquela figura do extraterrestre, assim com uma carinha, não estão a ver? Não, ninguém está a ver. Não está a falar do ET. Do ET, do ET. É o ET. Toda a gente conhece o ET? Sim. Boa. Ok. Aí está um exemplo do suspension of disbelief. Ou seja, eu suspendo esta ideia de que não existem extraterrestres. Porque o filme está tão convincente que eu abandono essa racionalidade. Ponho de lado a racionalidade e só estou a gostar imenso da história. Não é? Vocês concordam ou não? Ou é só porque eu digo? Não, há filmes que têm... Sim. Não é? Mesmo isso, sim. Há filmes que têm esse poder, enquanto que há outros que não, que nós dizemos, mas que estupidez, mas que está mal feito. Quando o filme é mal feito, nós não temos essa capacidade de nos desligarmos daquilo que é irreal. Não é? Bom, então, mais algumas questões, algumas inquietações. Então, nós começámos a aula, era só a Karina e eu, não ouvi mais ninguém, agora já há mais pessoas. Quem é que falta? Falta a Marisa Balagueiras, mas a Marisa Balagueiras nunca consegue vir, não é? E quem é que falta mais? Eu não sei se os outros colegas que temos noutras disciplinas estão aqui também. A Beatriz. A Beatriz também há muito tempo que não a vejo. Okay. Ela também nunca consegue. Ela nunca consegue estar nas nossas aulas. Okay. E a Ana Catarina. Pronto, então vamos fazer assim. Para a semana não temos aula. Então a nossa conversa no início é que a Karina me estava a dizer que vocês estão um bocadinho a pensar como é que vai ser o exame. Então, eu tenho aqui duas notas de coisas importantes para vos dizer. Uma é que nós temos mesmo que ter o exame presencialmente, porque faz parte da nossa aula presencial que temos que ter. Todos os docentes têm que ter uma aula presencial. E, portanto, a nós calhou-nos o dia 25. Vocês estão a ouvir? É que a minha internet está um bocadinho a falhar. Sim. Pronto. E o exame está marcado para dia 25, das 8 da noite às 22 da noite. Lamento imenso o horário que nos deram, mas foi este. E não há forma de mudar. Portanto, lamento, mas tem mesmo que ser. Depois, eu tenho dado várias indicações do que é que vocês podem esperar no exame. Adianto o seguinte. Para a semana não temos aula. Isto já está gravado na aula de hoje, no início, mas eu vou repetir. Não vamos dar matéria nova. Acabou aqui a matéria. Para a próxima aula, que não vai ser para a semana porque não temos, para a outra, eu vou apenas falar um bocadinho mais dos géneros literários de que não falamos, mas que vocês já conhecem, que é trava-línguas, lenga-lengas. Portanto, poesia também já temos visto. Vou só dar um ou dois
slides sobre isso e, portanto, não há mais conteúdos novos, ok? E o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que, como eu vos disse, estudar o material que está nos PowerPoints e preparar-se para este estilo de perguntas que eu estou sempre a fazer, ok? Vocês relacionarem as coisas, vocês irem buscar a terminologia própria do conhecimento adquirido nesta unidade curricular e têm alguns materiais de apoio, mas como eu vos disse, basta-vos consultar os PowerPoints, ok? E vou fazer mais. Para a semana, como nós não temos aula, eu vou fazer um teste, vou-vos dar um teste exemplo, um exame, uma frequência que serve de exemplo, com algumas perguntas que servem de exemplo ao que é que vocês podem esperar no dia 25, ok? Portanto, isto para baixar a vossa ansiedade, se é que tinham alguma, para estarem preparadas. Não, mas digam, porque também parece que só eu é que tinha, nós falamos tudo. Não, eu Estamos ansiosas com isto. Sim, eu também estava com algum receio. Não é só com esta disciplina, acho que foi muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, as aulas presenciais acabavam por nos dar, ou seja, aquelas horas que nós estávamos lá eram aquelas horas de concentração e agora acaba por estar tudo assim um bocadinho mais perdido com o regresso ao trabalho. Exato. Não, mas eu percebo. E então, como acumulámos tudo para este mês, acabamos por estar muito ansiosas. Pronto, é mais nesse sentido. Exato, mas eu percebo isso, por isso é que eu estou a dizer, para baixar o vosso nível de ansiedade, eu vou fazer um teste modelo para vocês se poderem preparar convenientemente para saberem exatamente o que podem esperar no teste final, está bem? Temos. Ok. Quem é que disse alguma coisa? Não? Portanto, eu vou fazer assim, eu mais ou menos no meio da semana, terça ou quarta-feira, eu não me quero comprometer com um dia, com uma hora, porque não são só vocês que estão com uma vida complicada, nós também estamos, porque nós estamos sempre a ser bombardeados com burocracias e com coisas a fazer por causa disto de ser online. Tanto é que eu ainda nem consegui ver o vosso último resumo. Mas pronto, isto para dizer que no meio, até meados da próxima semana, eu vou inserir no Moodle o tal teste modelo, ok? E assim vocês conseguem se preparar melhor porque têm tempo para ver como é que se podem preparar para o exame, está bem? Sim. Obrigada. Mais alguma questão? Não. Não, só uma coisa, professora. A professora estava a dizer que ia dar mais matéria dia 18, mas também vamos fazer as apresentações, não é? Do livro. Sim, mas eu não vou dar, o que eu vou dar são 2 slides. Mas é só para relembrar algumas coisas que nós já falámos. Mas as apresentações do vídeo é só simplesmente colocarmos, partilharmos o vídeo para os colegas verem. É simplesmente Exatamente. não temos que falar sobre ele nem nada. Não, vocês têm que, é como se for, eu disse no início também, vocês fazem um vídeo e vocês entregam também uma planificação. Se calhar houve pessoas que entraram agora que não ouviram. De qualquer das maneiras eu vou fazer, pôr isto num anúncio no Moodle. Portanto, vocês fazem o vídeo e fazem uma planificação utilizando a grelha que vocês já conhecem, que é a grelha que vocês aprenderam a usar em OICE, não é? Vocês fazem o vídeo em que uma primeira fase do vídeo, um primeiro segmento, é vocês a lerem, não é? A história. Portanto, acho que também já vos dei imensos exemplos de formas de leitura. Eu tento, tanto quanto possível, quando vos estou a apresentar um livro, dar-vos, enfim, um bom exemplo. Não sei se vocês acham que sim ou não, mas o que é que vocês acham de quando eu leio um livro? Em primeiro lugar, é preciso saber a história muito bem, como eu disse. É preciso ter uma entoação interessante ao ler. E nós falámos dessa entoação como os traços suprassegmentais, que é aquilo que modela o discurso. Se é uma pergunta, eu faço a minha voz vai num determinado sentido.
e os gestos, tudo aquilo que é paraverbal, para além do verbal, os gestos, as caras, as expressões, tudo isso faz parte daquilo que não é verbal, mas que acompanha a leitura. Ok? Então, vocês estão a fazer uma cara, mas vocês já sabem isto. Vocês leem para as crianças, certo? Certo. Esta parte do vídeo não assusta, professora. Não, isso não. Não, eu estava só a querer confirmar se era isso. Desculpa. Ok. Essa parte supostamente é a mais fácil. Então vá. E a seguir vocês explicam como é que vão executar então esta didatização. Ok? Portanto, vocês vão... O que é que vamos trabalhar com este livro com as crianças? Exatamente. E como é que vão trabalhar? O que é que vão trabalhar e como é que vão trabalhar? Tanto quanto possível dando Ou exemplos. seja, é explicando, mas digamos, explicar todo o procedimento, mas em vídeo, digamos assim. Sim. É isso? Atenção que vocês têm um máximo de tempo que está lá no cronograma, agora já não sei se são 10, são 15 minutos. Portanto, vocês não vão dar uma aula de 30 minutos, não é? Sim, Só... sim. Diga. E esta didatização tem que ser voltada para a área da literatura do português ou, por exemplo, posso ler o livro, mas trabalhar a parte de expressão plástica, por exemplo? Pode, sim, senhora, qualquer conteúdo. Uhum. Também. Pode ser o ciclo da água, pode ser as fases da luz, o que quiser. Está bem. Está bem? Uhum. O que é essencial e que vocês têm que perceber quando gravarem o primeiro vídeo para verem se está bem, o que eu acho que é essencial é que as pessoas que estão a ver consigam perceber o contexto, não é? Portanto, vocês têm que dizer qual é a idade das crianças, se as crianças estão sentadas à vossa frente, se estão em círculo, e como é que, por exemplo, se vão fazer expressão plástica, têm que mostrar um exemplo do produto final, que é esperado, não é? Por exemplo, eu aqui, sei lá, não tenho, mas vocês estão a ver mais ou menos o exemplo. Se eu estivesse a fazer um fantoche ou uma coisa qualquer, eu teria que mostrar, não é? Vou dar um exemplo. Não se vão embora. Isto está gravado, Lena. Estou animada. É um exemplo que eu posso fazer no meu livro. Contar a história. Ok. Já voltei. Então, imaginem que vocês estão a fazer um fantoche. Tenho que mostrar o fantoche. Não é? Sim. Este já é muito velhinho, isto tem para aí uns 30 anos. Se for uma coisa de expressão plástica, sei lá, se vocês tiverem uma caixinha mágica, têm que mostrar a caixa mágica. Uhum. Não é? Se for uma coisa para as partes do corpo, têm que mostrar as partes do corpo. Portanto, estou a dar exemplos de várias coisas que vocês podem fazer. Está bem? Uhum. Sim? Confiança? Estão confiantes? Já não estamos confiantes no teste. Ok, então eu vou vos deixar mais sossegada. É muita matéria, professora. É mais pelos São nomes. 11 PowerPoints, não é? Sim, são muitos PowerPoints. Vocês se calhar estão mais preocupadas com os nomes dos autores, é isso? Sim, Sim. sim, é um bocadinho. Ou datas ou qualquer Porque coisa. perceber a evolução, nós acabámos por estar sempre nas aulas, não é? E fomos percebendo, fomos apontando, portanto basta rever e as coisas fazem sentido. Agora, eu pelo menos falo por mim, eu os nomes sou péssima, eu nem os nomes Sim, eu também. não lembro, porque eu não sou de decorar, eu sou de perceber, e então o nome como acaba por ser algo que fica na memória, não é? Sim. É muito raro eu decorar nomes, e pronto. E então Bom, alguns nomes vocês vão ter que decorar, mas o que eu vou procurar fazer é dar alguns exemplos
das perguntas que eu vou fazer relacionadas com os nomes, está bem? Ok. E aí vocês ficam com uma ideia. Outra É melhor, sim. outra coisa que eu também já disse, vocês podem usar a cronologia que aparece no final do PDF, que é a história, o livro que é a história da literatura infantil. E no final desse PDF vocês têm a cronologia com as datas todas e os nomes dos autores das obras, tudo. E mesmo que vocês não tenham que decorar e não tenham que decorar todos os nomes de todos os autores, vocês, pela cronologia, ficam com uma ideia do avanço das coisas, da forma como as coisas foram evoluindo ao longo dos tempos, que é muito importante. Agora, há autores incontornáveis que vocês têm sempre que saber. O Perrault, os irmãos Grimm, tudo aquilo que é mais repetido vocês vão ter que saber. Ok? Uhum. Mais perguntas? Não. Está mesmo fora de questão não fazermos em casa, não é, professora? Está mesmo fora de questão porque nós temos que ter esta aula neste dia. Porque toda a escola de educação foi obrigada a ter uma escala, vá lá. Cada professor teve que ensinar um determinado número de horas para determinadas UCs. E, portanto, a nós calhou-nos esta maravilha. Mas nós, aos outros professores, dissemos que não iríamos estar presentes a nenhuma. Nós não presencial. estaremos presentes e não vamos estar Qual presentes. será a sua? Mas vocês também, no dia 25, se calhar temos muito pouca razão para não estar presente, não? Porque as coisas também... Bem, em Lisboa os casos estão a aumentar, é verdade. Mas vocês também já estão a trabalhar, não, é a mesma coisa, vir para aqui ou ir trabalhar, se calhar há menos perigo aqui. Há menos perigo aqui. Sim, sim. É porque também nós temos as condições todas sanitárias, temos as distâncias todas respeitadas, temos tudo desinfetado. O problema do ISEC não é a aula em si. O problema do ISEC não é a aula em si. É tudo o que fazemos até chegar lá ou espaço eventualmente que teríamos que partilhar se fôssemos às aulas, porque ao sairmos do trabalho e termos que ir diretamente para o ISEC, teríamos que ir ao refeitório para jantar. E essa é a questão. Mas vocês trazem uma coisinha qualquer na lancheira. Até podem comer no exame se quiserem. Okay. Vocês podem comer no exame. Isso não me afeta nada. Ok? Vocês tragam comida, tragam bebida, tragam o que vocês quiserem. E também há outra coisa, que é, para dizer a verdade, por exemplo, este género de perguntas que eu estou a fazer, eu tenho que ter as obras literárias à vossa frente. Eu não me dá muito jeito de estar a falar de uma ilustração, eu não vou poder estar a fazer isto com cores e não sei quê, não sei quantas folhas num teste. Portanto, acaba por ser muito melhor para mim vocês fazerem presencialmente. Também é isso. Certo, mas pronto, como está fora de questão estarmos a fazer em casa, também a possibilidade era nos enviar um Word com cores e a gente fazia através do computador, nem precisávamos de imprimir. Uhum. Olha, era essa a questão. Eu estou a perceber. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Eu vou falar também aqui para ver como é que está na direção, mas eu acho que é um bocadinho incontornável. Ok. Agora a minha internet está outra vez pouco estável. Vá, não fiquem tristes, vai correr tudo bem. Não estão com um ar de enterro. Não se apoquentem tanto que não vale a pena. Não se apoquentem tanto que não vale a pena. É muita coisa, são os prazos a chegarem, muito complicado. Vocês, este é o último semana que não têm aulas, pois não? Ninguém tem aulas nesta semana de 25? Sim, nós temos. Tem? Temos frequência também. Temos até ao fim. O calendário prolongou. Final do mês. Pois foi. Para toda a gente, é verdade. É verdade. É tudo muito novo e
E é um mundo desconhecido agora. O quê? Desculpa, Helena? Eu não... Eu disse que agora é um mundo desconhecido. Eu não, Não ouviu? não consigo ouvir, está tudo a quebrar. Ah. Não, estava a dizer que com isto do Covid é tudo muito novo agora. Sim. Não, e mais... E nos transportes e tudo. É não fazer Mas planos a longo prazo. acho que aqui agora, A longo professora, prazo, a exato. maior dificuldade tem sido nós nunca tivemos 10 cadeiras num semestre e além do portfólio, que é o relatório de estágio. Então está a pesar muito, foi coisa que nunca passamos, nós nunca tivemos 10 unidades curriculares com mais um relatório de estágio para entregar. Estamos a ficar mesmo assim, nem sei. É muito, é. 10 É muito complicado. 10 é muito, é verdade. As Bem, vamos unidades ver. mais a pandemia. Exato. Sim, o Covid também entra aqui, é Mas verdade. o Vai Covid- complicar-nos muito mais a vida. Bem, mas vamos O Covid não foi convidado. Vai correr tudo bem, como estão ali nas janelas, os miúdos escrevem aquelas mensagens giríssimas com os desenhos, vai correr tudo bem, vamos ver. Se calhar ainda vão puxar tudo outra vez por causa dos casos serem mais, não sei. Vamos vendo. É guardar. Exato. Está bem, menina. Então, eu vou fazer o prometido e vamos ver como é que as coisas evoluem. Vou fazer o prometido, quer dizer, vou pôr lá o teste modelo no Moodle até a meados da próxima semana. Ok. Ok, está combinado. Qualquer dúvida vocês queiram esclarecer em relação a esse teste modelo, vocês enviam-me um e-mail, eventualmente, que podemos falar, mas depois também vamos falar no dia 18, de qualquer das maneiras. Mas se vocês quiserem adiantar, eu responder a alguma questão, manda-me um mail, está bem? Antes do dia 18, Está bem, está bem. ok? Ok, Está combinado? está. Combinado. Então vá. Boa semana e até É daqui a 15 dias. daqui. Bons feriados. Para a semana vai ser uma boa semana. Verdade. Aproveita. Obrigada. Trabalharmos, uma boa semana para trabalhar. Tem que ser. O entusiasmo é igual. Vá, bom trabalho então. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Adeus. Tá. Adeus.